Fala pessoal do primeiro ano B, sejam todos bem-vindos. Preparei aqui um material para vocês, galera, para que a gente possa entender melhor aí, né, e simplificar aí o cálculo aí do levantamento quantitativo de telhas, né? Pode que naquele dia pode ter acontecido aí de que alguns tenham ficado com algumas dúvidas, então estou gravando aqui essa aula para que vocês possam ter acesso aqui a uma outra maneira de fazer o cálculo de maneira mais simples, tá? Então, a disciplina Planejamento e Gestão de Obras, o conteúdo é levantamento quantitativo de materiais, sobre o conteúdo cálculo de quantidade de telhas. E aí eu organizei aqui todo um passo a passo para que a gente possa fazer esse trabalho, tá? Então é o seguinte, o primeiro ponto que nós devemos fazer, né, o primeiro passo, seria definir ou conhecer o tipo de telha que será usada para cobrir a edificação. Isso pode mudar o resultado, tendo em vista que as características de cada tipo de telha influenciam na compreensão dos vãos, espaços ou área. Nesse caso, você deve entrar em um site do distribuidor ou fabricante para saber a quantidade necessária para compreender um metro quadrado. Isso significa que você deve conhecer o tipo de telha que você está colocando, né? E aí, né, obviamente, você terá aí a quantidade de telhas por um metro quadrado. Isso significa que em uma dimensão de 1 metro por 1 metro, quanto que você precisa de telhas, né? Então você vai contar. Nesse caso aqui é a telha capa-canal. Então você tem telha canal, capa, canal, capa, canal, capa, canal, capa, canal. Então é calculado, né? O próprio fabricante vai fornecer a quantidade necessária para que possa aí compreender esse vão, né? A quantidade de telhas que você vai precisar para cobrir ali um espaço de 1 metro quadrado, que é como a gente vê na imagem aí. Então eu coloquei aqui o exemplo, tá? Entrei aqui no site de um distribuidor de telhas, né? A telha exatamente a que a gente está utilizando aqui no exemplo, a gente vai utilizar essa telha aí cerâmica, russas, ou mesmo a mesma que a colonial capa canal, certo? Ela tanto serve como capa, como também como canal de receber aí as águas pluviais. Então aqui eu peguei as informações e ele diz o seguinte, ó, é 30 telhas por metro quadrado. Então em 1 metro quadrado, aqui ó, em 1 metro por 1 metro, você vai precisar utilizar 30 telhas. Então, outra situação é a gente conhecer as dimensões da cobertura, tá? Observem o seguinte, ó. No exemplo anterior a gente adicionou aqui, mas eu estive analisando com detalhes o projeto, com bastante calma, e aí eu percebo que não é necessário, porque essa projeção amarela, ela já é a projeção da cobertura, tá? A projeção amarela é a projeção da cobertura. Essas paredes em azul seriam as paredes aí da casa. Então, encerra-se ali a divisão, né, através aí da vedação, nessas linhas azuis. O que passa aqui, ó, 40 centímetros é beiral, 40 centímetros, beiral, 40 centímetros, beiral, 40 centímetros, beiral. Então, aqui já está no ponto, as medidas aqui não precisam ser alteradas, porque você já tem a cotação do que seriam os vãos. Então, você tem aí 8 metros por 8 metros e 70. Tudo bem? Então, a área que você obtém aí, ó, é 69,6 metros quadrados. Depois disso, você tendo aí a área, o que é que você deve fazer? Você deve efetuar a correção da área por conta da inclinação usando a tabela abaixo. Se eu tenho aí, ó, uma inclinação, ó, levando em conta uma inclinação de 30%, teríamos a seguinte expressão. Se a inclinação que a gente está colocando ela é de 30%, que seja o projetista ou que seja você ao projetar, tá certo? Essa inclinação ela é feita de acordo com a medida que a extensão, né, aqui no caso é um telhado de 2 águas. Essa extensão aqui, ela vai aumentando aí, a cada metro ela vai aumentando 30 centímetros, se for 30%. Tá? Então é o seguinte, você vai utilizar o fator de correção. Aqui o fator de correção até coloquei aqui em laranja,
30%. Então, o que você vai utilizar aqui como fator de correção seria 1,044. Feito esse cálculo, você já tem aqui, ó, a área já feita, a correção aí, e obtivemos o resultado de 72,66. Vamos calcular a quantidade de telha e adicionar um percentual de perdas, cortes, acabamento de 5%. Isso significa, gente, você vai adicionar esse percentual para as quebras que possam haver de telha, os acabamentos que você vai colocar, por exemplo, no capote, certo? Algum outro acabamento que você precise utilizar com essas telhas, aí você vai estar adicionando esse percentual para que você não tenha que estar comprando e depois compra novamente e aí acaba se perdendo, tá? Até porque aqui também é uma prévia, certo? É um levantamento quantitativo do que você vai precisar. Então, é importante que você coloque o percentual para que tenha aí um valor exato. Então, 72,66, que é aí a área corrigida, você vai obter aí, né, você vai multiplicar pela quantidade de telhas por metro quadrado, que aqui é 72,66 metros quadrados, vezes 30 telhas, que é o que compreende cada metro quadrado. Então, você precisaria aí de 2.119 telhas. E aí agora a gente calcularia o percentual, que seria 2.179 mais 5%. Você obteria aí um resultado de 2.288. Tranquilo? Então, essa é a maneira simplificada de fazer o cálculo das telhas. Se você ainda tiver dúvidas em realizar esse cálculo, você entra em contato comigo que eu vou tirar a sua dúvida. Obrigado, forte abraço a todos.